Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês por que minha história no YouTube acabou. Porque que minha história, minha vida pública acabou. Bom, pra quem não sabe, eu passei por uma relação abusiva, tá? E é uma história que eu ainda não tava preparada pra contar. É uma história que eu não queria contar. Eu queria estar bem, primeiro eu queria estar forte pra depois contar essa história quando eu já tivesse superado. E as pessoas não entenderam isso, sabe? Eu tô no YouTube desde 2014, eu já passei tanta coisa no YouTube, tanta coisa. E isso só vem desgastando o nosso emocional, o nosso psicológico. E eu acho que agora foi o basta. Eu cheguei à conclusão que eu realmente preciso dar um tempo. Eu não posso mais continuar fazendo o que me machuca, sabe? Então, é por isso que minha história acaba aqui. E com esse vídeo que vocês quiseram tanto que eu gravasse. Desculpa estar chorando. É que, como eu disse, é uma história que eu não tô preparada pra gravar. Não é o momento. Mas as pessoas estão me cobrando muito. Mas enfim. Para acabar com o canal e para acabar com a curiosidade de vocês, esse é o último vídeo que eu vou postar nesse canal, tá? Então, é isso. Então vamos lá, vamos saber como aconteceu tudo. Como que foi esse relacionamento abusivo. Eu escrevi tudo no meu bloco de notas do celular para não esquecer, porque com o passar do tempo, quando você passa por um relacionamento abusivo, você mesmo vai se sabotando, tentando esquecer aquilo e provavelmente você pode voltar com essa pessoa e achar que aquilo é culpa sua. Eu mesma já voltei com essa pessoa 3 vezes. Então a última vez que a gente terminou, eu escrevi tudo o que aconteceu num bloco de notas pra sempre que me deu vontade de voltar com ela, eu ler e ver que eu não posso. O relacionamento abusivo, ele começa como o relacionamento mais perfeito do mundo. Você acha que tá vivendo uma história de príncipes e princesas. E você acha que finalmente você vai ter um final feliz. As pessoas ao redor vê o relacionamento, acham que é lindo. E você no início acha que é lindo, sabe? Ele te idolatra, te faz se sentir perfeito. As pessoas achavam um absurdo, até meus pés ele beijava. Com o passar do tempo, a pessoa começa a se mostrar como ela é. Eu não sei o que aconteceu para chegar nessa mudança. Eu não sei se ele sempre foi assim ou se realmente aconteceu algo para mudar, mas eu comecei a perceber essas mudanças depois que eu operei, depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, que tem 2 meses. Mas voltando, ele te trata como uma mulher perfeita e depois ele começa a colocar defeitos em você. Defeitos que começam a te colocar para baixo e começam a te fazer mal. Eu lembro quando ele começou a falar das minhas pernas, que eu não raspava, porque eu não via necessidade ou porque eu esquecia mesmo. Nada, eu tô gravando um vídeo. Chorando? É, O que foi? gravando um vídeo sobre relacionamento abusivo. Ah, tá. Na chuva? É, não tenho culpa se tá chovendo.
ele começou a colocar defeito. Ele começou a colocar defeito na minha perna porque não era raspada. Falando, nossa, eu sou homem, minha perna é raspada, nossa, eu tenho nojo de pelos. E sempre que ele falava isso, eu me sentia incomodada, porque aí eu olhava minha perna e estava ali com meus pelos. E depois eu esquecia de raspar de novo, e depois acontecia dele falar disso novamente, e eu esquecia de raspar de novo, e eu me sentia a pior pessoa do mundo por não lembrar de raspar a perna para parar de receber esses comentários. Depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu desenvolvi uma coisa que chama entalo, que é quando você passa mal, quando você come algo muito rápido ou quando você não mastiga direito os alimentos. Então ela fica parada aqui na passagem, que fica muito estreita depois que você opera. E tipo, eu meio quando eu fico entalada, eu fico paralisada. Então, às vezes eu tava comendo e eu ficava entalada. E ele às vezes falava, então para de comer, porque você não para de comer. Eu já tinha parado de comer, às vezes eu só tava sem força pra levantar e tirar o prato da mesa, sabe? Isso me faz sentir mal porque eu sou uma pessoa gorda, eu sou uma pessoa que lutou a vida inteira contra o balanço. E quando você acha uma pessoa que dizia te amar, te achar perfeita, no momento que você tá lá passando mal, precisando de apoio, ela vai te falar isso com a maior grosseria. Isso é horrível. Você se sente a pior pessoa do mundo por simplesmente estar lá passando mal. Naquele dia mesmo, um dia antes de eu terminar com ele, e no dia mesmo que eu terminei com ele, eu tava de biquíni. Era o dia anterior ao ano novo. Fazia muitos anos que eu não colocava biquíni. E como eu confiava nele, eu decidi que eu ia pôr biquíni naquele dia. Então ele me chamou num canto e perguntou, você se sente bem com o seu corpo? E aquilo acabou comigo. Eu fiquei o resto do dia triste, me sentindo incomodada com o meu corpo, sabe? De, sei lá, me sentir escrota e iludida por ter colocado biquíni perto dele e depois receber essa pergunta. O tom que ele falou foi como se, tipo, você tem coragem mesmo de fazer isso. Eu também odiava a forma que ele falava de outras mulheres, das meninas da escola dele, de qualquer outra mulher. Tipo, chama de galinha, de dragão, ou quando ele falava sobre as namoradas dos amigos dele, ou do irmão dele, que também já foi gorda, ele falava que elas eram muito gordas e tipo, eu sou gorda ou ele é cego? A minha vida toda eu fui gorda. E você virar pra mim e falar mal de pessoas gordas, isso acaba comigo. Não interessa se a pessoa é mais gorda que eu, se é menos gorda que eu. Nunca vi uma pessoa gorda falando mal de outra pessoa gorda. E ele não gostava que eu respondesse inscritos do canal, nem meus amigos no WhatsApp. Em qualquer outra rede social, ele sempre pegava no meu celular e ficava visualizando as mensagens. Então, se eu te visualizei no Instagram e não respondia, porque provavelmente foi ele que visualizou. Porque ele visualizava e às vezes esquecia de voltar lá e marcar como não lido para depois eu ler. E eu não podia me mandar nenhum coração, que ele já ficava grosso e se sentia incomodado por eu ter mandado um coração para um inscrito. Me lembro da vez que eu fugi para a cidade dele junto com ele e depois eu precisei voltar para minha casa. E ele ficou muito triste, muito bravo. Cara, eu tava sozinha com ele lá na cidade dele. Podia acontecer qualquer coisa.
Eu só queria apoio, sabe? Quando eu falei pra ele, quando eu tava na casa dele, que eu precisava voltar pra minha casa, ele começou a ficar super grosso comigo. Aí o pai dele tinha me chamado pra comer e eu falei que eu não podia comer porque eu ainda tava recém-operada. E eu só podia comer as coisas lá que eu tinha, tipo os líquidos e tal. E ele foi super grosso comigo. Eu só queria que ele ficasse ali do meu lado, sabe? E entendesse a situação que eu precisava voltar pra casa. E que não era porque eu queria. É porque eu realmente precisava. Porque meu pai tinha acabado de voltar de viagem, porque ele tinha deixado a minha irmã. Minha irmã tinha sido internada numa clínica porque ela tinha tentado suicídio. Então, eu só queria um pouco de apoio. Eu tava sofrendo. Quando o pai dele me chamou pra comer com eles, eu falei que eu não podia e tal, mas eu queria, sabe, que a gente pelo menos sentasse na mesa com o pai dele, nem que seja só pra conversar e tal. Aí eu falei, eu não posso comer, mas eu queria que... Eu falei, eu não posso comer na intenção que ele fosse lá, que a gente fosse pra cozinha e que ele comesse alguma coisa. Então, ele falou, então vai lá com ele e fica bebendo água. Então ele entrou pro quarto do pai dele, trancou a porta. O pai dele ficou na cozinha, comendo. Ele ficou no quarto do pai dele trancado e eu fiquei na sala, em pé, sem saber o que fazer. Quando eu comecei a me tocar que eu poderia ter um relacionamento abusivo, eu fui conversar com a minha irmã mais nova, que por mais que ela é mais nova, ela tem cabeça bem evoluída. E aí eu percebi que ele escutava atrás da porta, atrás da janela, e depois ele vinha conversar comigo agressivamente, sabe? Como se não fosse pra eu contar pra essa pessoa sobre o relacionamento, não fosse pra contar o que tava passando entre a gente. Ele não queria que eu falasse dele e das coisas que a gente passava. Em todas as brigas ele fazia de tudo pra ele estar certo, ele articulava as palavras pra entender como se eu fosse burra e como se ele fizesse tudo pro meu bem, sabe? Tudo que ele fazia era pro meu bem e eu era burra por não entender isso. Era dessa forma que eu me senti. Antes mesmo, antes de eu terminar com ele nessa última vez, eu tinha tentado terminar na minha casa também. Só que todas as vezes que eu tentei terminar com ele, ele sempre inventava alguma mentira, ele sempre fazia algum drama pra não deixar eu terminar com ele. Tá, já teve uma vez que eu tentei terminar, ele fingiu que tinha sido atropelado e provavelmente ele nem tinha saído da casa dele. Era de madrugada e ele falou que tinha saído pra andar de bicicleta e tinha sido atropelado. É algo que eu não consigo acreditar. Que foi só pra eu me sentir culpada. E é claro que naquele dia eu me senti culpada. E acabei voltando com ele. Quando tava aqui em casa, dias antes de eu ter terminado pela última vez, que eu tentei terminar de novo por acreditar estar num relacionamento abusivo, eu falei pra ele que eu tinha medo dele fazer alguma coisa comigo, ainda mais por ele sempre andar com canivete, com estilete. Então eu falei que eu queria terminar com ele. E aí a gente tava na minha rua, na minha calçada, e ele fingiu desmaio 2 vezes, se jogou de cabeça no chão. E eu sei que, cara, não dá pra ser verdade, não dá. Porque eu falei, mano, eu tô operada, levanta que eu não posso pegar peso. Então ele abriu o olho como se tivesse acordado e falou, nossa. Levantou, como se nada tivesse acontecido. Então a gente ficou lá boas horas conversando, era de noite. E eu falei pra ele, coloquei todos os pontos, por que eu queria terminar, o que me machucava,
Que é tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês. E eu ainda falei que o canivete, que o estilete sempre me causava medo. E ele foi lá e jogou o canivete não, o estilete no mato, no matagal que tem perto da minha casa. Tudo bem? Eu fiquei muito feliz, né? Que ele tinha jogado fora. Aí depois dele ter jogado fora, eu fiquei aliviada e a gente voltou. A gente voltou a namorar e voltamos pra minha casa. Dormi. E no dia seguinte eu acordei e olhei pra tipo de uma mesa de computador que tem no corredor do meu quarto, que eu durmo num corredor, que eu não tenho quarto. E tava lá o estilete que ele tinha jogado no mato. Ele tinha acordado cedo de manhã e foi no mato procurar de novo o estilete. Aí eu falei, você tá com isso de novo? Aí ele falou, eu voltei pra pegar. Eu tenho medo de alguém achar isso e fazer alguma coisa com alguém e depois estar minhas digitais aí e achar que foi eu. E novamente voltou o medo. E eu não posso negar, eu ainda amo ele, eu amo muito ele. E se me perguntam se tem vontade de voltar com ele, eu tenho, mas eu sei que eu não posso. Ele me manipulava, ele tentava me colocar contra a minha família, sabe? Contra meu pai, contra minha irmã mais velha, contra minha irmã mais nova. Ele tentava manipular meu dinheiro, com o que eu podia gastar, o que eu não podia. E com ele eu sempre podia gastar, né? Já dei vários presentes e a forma que ele falava da minha família, das minhas coisas. Nesse mesmo dia que eu tinha fugido pra casa dele, eu falei que eu precisava voltar pra casa porque meu pai tava precisando de mim, já que minha irmã tava internada, e que eu amava meu pai, então isso deixou ele mais puto ainda, eu dizer que amava meu pai. Ele falou assim, nossa, isso acabou comigo, você falar que ama seu pai. Eu falei, mas ele é meu pai. E no Natal, eu quis comprar presentes pra minha família e ele não queria que eu comprasse, ele queria que eu comprasse só pra ele. Mas eu acabei que eu comprei presentes pra toda a família mesmo, inclusive pra ele. Enfim, eu sempre dei o meu melhor, sabe? Eu sempre dei meu máximo. Eu sei que eu também era ciumenta em algumas questões, mas nada justifica eu ter passado por tudo isso. Mesmo que eu era ciumenta e que ele pediu pra mim meu celular e eu pedi pra ver o dele, eu não era nesse nível que ele tava. Ele tinha vergonha da própria família. Ele tinha vergonha do trabalho do pai dele. Ele tentava passar pra mim uma coisa que ele não é, sabe? Às vezes o pai de uma pessoa fica o dia inteiro trabalhando pra dar tudo que pode pra uma pessoa e a pessoa ainda não valoriza o pai que tem e não assume, sabe, o pai que tem. Ele vivia falando pra mim que o pai dele era assessor do prefeito, coisa assim. E quando eu fui na casa dele, eu perguntei pro pai dele o que o pai dele fazia. O pai dele falou que ele era jardineiro. E ele ficou muito bravo. Ele não admitiu o pai dele me falar que era jardineiro. E ele falou, não, você não é jardineiro. E o pai dele ficou quieto, sem dizer nada. Eu sempre dei o meu máximo pra ele, sempre dei o meu melhor pro nosso amor. Eu dei 3 ou 4 chances pra gente voltar. E eu falei pra ele tudo que eu tô falando nesse vídeo. Mas meu amor não foi o suficiente. Não valeu de nada. Eu preciso amar a mim mesma pra não aceitar tantas atitudes abusivas e tantas mentiras. Quando eu terminei com ele pela última vez, depois ele me procurou e pediu pra voltar e eu falei que não. Então ele disse que eu destruí a vida dele. E eu sempre dei o meu máximo, o meu melhor.
pra ele, então por que eu teria destruído a vida dele, sabe? Eu não queria gravar esse vídeo porque eu não tô preparada pra isso. Eu não tava preparada pra gravar esse vídeo, pra contar essas coisas. É uma coisa que ainda me machuca muito. Mas, enfim, ainda não chegou perto do que eu queria contar. Ainda não chegou no dia do término, no dia que aconteceu tudo. E é isso que eu vou contar agora. Que foi o dia que eu terminei com ele. E eu espero de coração que esse vídeo ajude você que tá passando por um relacionamento abusivo a não se calar, sabe? Eu espero que esse vídeo te dê força pra você não se calar e que você consiga vencer esse relacionamento abusivo. Então a gente tava numa viagem em família. E a gente chegou lá, dia 31 e tal, todos felizes, super vibes. Eu tava conversando com a minha irmã no quarto, porque dia 31 foi um dia que chegamos na casa, foi um dia que foi tudo tranquilo, tudo bem. Mas o dia primeiro, o dia todo, ele meio que saiu sozinho pra ficar caminhando. E me deixava sozinha na casa, tipo, é uma cidade que a gente não conhecia. Então eu não entendia por que ele ficava saindo da casa e ficava andando sozinho pelos quarteirão. Então eu entrei no quarto e fui falar com a minha irmã mais nova, que eu não sabia o que estava acontecendo, porque ele estava afastado de mim. Aí ela me falou que ele tinha conversado com ela, falado que ele não tinha certeza se eu era a pessoa que ele queria ficar pro resto da vida dele. Então eu comecei a conversar com ela, falando que eu também não tinha certeza. Eu comecei a contar pra ela sobre as atitudes abusivas que ele tinha, que eu tava achando que era atitudes abusivas, só que eu não tinha certeza. E quando eu disse pra ela, ela confirmou, falou sim, isso é abusivo. E a gente começou a conversar sobre isso. Então ela falou que eu também tava muito estressada nesse dia, que eu tava sem meu remédio. Porque não sei por que eu não tinha tomado remédio naquele dia, eu esqueço de tomar remédio. Então quando eu tomo remédio eu fico meio drogada, tudo fica bonito, tudo fica mil flores. E quando eu não tomo remédio eu meio que caio na realidade, sabe? Das coisas. Então, como ele tava meio estressado, meio abusivo comigo, eu também tava estressada com ele. Então, às vezes ele falava alguma coisa, eu respondia da mesma forma. Então, voltando às mentiras, ele entrou no quarto, super nervoso. Isso porque ele tava escutando atrás da porta. Ele entrou no quarto, super nervoso, arrumando as coisas, arrumando as malas dele, falando que o pai dele tinha ligado. Tinha mandado ele voltar pra cidade dele. Nessa cidade não pega rádio. Só depois eu fui me tocar. Mas enfim, ele falou que o pai dele tinha ligado, falando que ele precisava voltar pra cidade dele. E começou a arrumar as malas dele, sabe? Como se ele fosse embora mesmo. Então, minha irmã falou assim pra mim, quando ele saiu do quarto por um momento: já que você já tava pensando em terminar, já que as atitudes tá abusiva, aproveita que ele vai embora e termina. Então eu comecei a chorar muito, porque eu amo muito esse moleque. Aí eu comecei a chorar. Meu pai entrou no quarto e me viu chorando. E meu pai perguntou por que você tá chorando. Eu falei, porque o pai do meu ex ligou e falou que ele tem que ir embora amanhã. Aí meu pai falou, nossa, que pena, né? E depois meu ex entrou no quarto e meu pai falou pra ele, arruma suas coisas que amanhã eu te levo embora. Então, aí, como ele viu que eu já tinha contado pro meu pai, e como era mentira, que o pai dele não tinha falado nada, ele falou, não, mas eu conversei com meu pai deixou eu ficar. Eu vi que ele ficou totalmente sem jeito, começou a gaguejar, falando que o pai dele tinha deixado ele ficar, que ele podia ficar assim, que não precisava ir embora. Então eu e minha irmã olhamos uma pra outra e falou, mano, não acredito que é mais uma mentira. O jeito dele dava pra perceber, sabe, que ele tava mentindo de novo. Eu não sei porquê. Aí, eu olhando pra minha irmã olhando pra mim, vendo ele tentando discutir com meu pai com a intenção de ficar. E meu pai, como eu tava achando que o pai dele realmente tinha mandado ele embora, meu pai falando, não, você tem que ouvir seu pai. Falou pra você voltar pra sua casa, você tem que voltar, você tem que obedecer seu pai.
E minha irmã me olhando, e eu olhando pra ela, e uma olhando pra outra e pensando a mesma coisa, tipo, não tem jeito mais de ficar numa relação assim, tem realmente que terminar. Não dá pra continuar desse jeito. Então ele lá tentando convencer pro meu pai que ele ia ficar assim, que o pai dele tinha deixado ele ficar. Então por fim meu pai falou assim, então resolve aí com seu pai, depois você me fala. E meu pai saiu do quarto. Aí ficou no quarto eu, minha irmã e ele. Então ele falou pra mim, bom, eu vou ficar, tá tudo resolvido. Aí eu falei, foi muito difícil pra mim terminar com ele. Muito difícil. Eu não conseguia falar. Eu só sabia chorar. Quem me ajudou, quem me deu força foi minha irmã, que segurou minha mão, me abraçou e falou, eu tô aqui com você. E nada de ruim vai te acontecer, seja forte. Eu vou cuidar de você daqui pra frente. E a todo momento ela falava isso, seja forte, eu tô aqui com você. Ninguém vai te machucar. Então eu falei pra ele, não precisa ficar aqui, pode ir embora amanhã sim, porque eu acho que é melhor a gente terminar. Como minha irmã tava ali, ele não tentou fazer drama, não fingiu que tava morrendo, que tava desmaiando, igual das outras vezes. É como se ele realmente tivesse aceitado isso, sabe? Mas a verdade é que ele não aceitou. E eu falei que era o melhor pra gente, já que ele tinha falado que não tinha certeza se queria ficar comigo pro resto da vida, que ele tinha falado que eu tava muito nervosa e que tava cada um brigando e que era o melhor ficar assim. Aí ele virou pra minha irmã e falou, você falou pra ela tudo que eu te falei hoje? E minha irmã falou, falei. Aí ele falou, não acredito que você fez isso. E nisso eu só chorando, eu não conseguia falar muita coisa. Eu nem lembro muito o que estava acontecendo nessa parte. Eu sei que toda hora entrava alguém da família, porque a família queria fazer um luau na beira do rio. Então a família entrava, porque queria que a gente fosse logo entrar no carro e ir pro luau. E nisso a gente tava terminando. E mesmo terminando com ele, porque eu sabia que era melhor pra mim, eu só chorava, eu falava que eu amava ele. Pedia desculpa pra ele por estar terminando. Eu tava muito emotiva naquele dia, porque eu não tinha tomado meu remédio. Eu tomo esse remédio aqui, eu não sei o que eu tenho, eu não sei qual que é meu diagnóstico, na verdade. Porque meu médico não me fala, porque ele fala que não gosta de deixar um diagnóstico na cabeça dos pacientes. Mas eu tomo esse remédio aqui, ó. Eu tomo um de manhã e um de noite. E já faz uns 2 dias que eu não tinha tomado, porque eu não gosto de ficar meio que lesada. E como ia ser dos 5 dias felizes, eu não queria tomar. Então, eu só chorava porque eu tava muito emotiva, porque as emoções vieram, né? Porque esse remédio, ele não te deixa sentir nada, ele não te deixa raciocinar. Pelo menos comigo ele funciona dessa forma. E eu continuava chorando, dizendo que amava ele. E ele falando, você me ama, por que você tá falando isso comigo? Você não me ama. Aí eu falando que eu não queria que ele me odiasse, que eu queria ter uma relação de amizade com ele. Porque eu ainda amo muito ele. E ele falando que não ia ser meu amigo porque namorados, ex-namorados serem amigos é uma coisa de carência. E que ele não ia ser meu amigo. E que ele não sabia mais o que ele sentia por mim. E eu falei que eu amava ele e que terminar tava sendo minha prova de amor a ele e a mim mesma. Porque era melhor terminar ali naquele momento do que deixar a relação piorar até ficar um tempo, um momento que um pegasse ódio do outro, sabe? Nisso começava a entrar de novo as pessoas no quarto pedindo pra ir pro luau. Até que eu tava chorando, só chorando. E por fim resolvemos ir logo pra esse luau. Lá no luau ficamos o luau todo um afastado do outro. Ele sentado lá na puta que pariu, longe, e eu longe, como se fôssemos completamente desconhecidos.
Aí no luau lá tinha fogueira, tudo bonitinho, lá eles cantando. E até que começaram a cantar uma música muito bonita. E eu não aguentei. Eu comecei a chorar muito. E quando eu começo a chorar, quando eu tô muito emotiva, eu começo a chorar muito alto. Eu não queria atrapalhar, não queria que as pessoas ficassem me observando chorar. Então eu desci pro rio e comecei a chorar sentada no rio. E comecei a jogar as pedras no rio, sabe? Depois ele desceu e foi atrás de mim. E ele sentou do meu lado. E começou a jogar umas pedras no rio também. Ele sentou do meu lado quieto, ele não disse nada. Ele jogou as pedras no rio. E eu tava lá de boa jogando. Até que ele começou a cantar uma música que era a nossa música de amor de quando a gente namorava, que é Forever Up, do Ed Sheeran. E eu comecei a chorar mais ainda, mas eu não falei nada. Então ele levantou, eu levantei também e eu abracei ele, chorando. E ele não me abraçou de volta. E ele ficou parado, sem fazer nada. Quando eu percebi que ele não estava me abraçando, eu soltei ele. Então ele deu as costas e começou a caminhar até uma parte escura do rio, onde tinha muito mato, muitas árvores. E eu fiquei com medo dele ir pra lá, dele se machucar. E na minha cabeça eu tava cantando uma música, pedindo ajuda pra Deus, pra Iemanjá, já que a gente tava perto do rio, mesmo que Iemanjá do mar. Eu tava cantando uma música de Iemanjá, pedindo força pra continuar. E eu acho que ali naquele momento quem me ajudou foi Iemanjá, foi Deus, porque não era pra eu estar aqui agora. Ele começou a entrar nessa parte escura, perto de mato, perto de rio, de umas pedras. E, tipo, como era um luau, era de madrugada, era de noite, era tipo meia-noite. E ele tava entrando pra dentro desse lugar e até que ficou muito escuro e eu não consegui mais ver o corpo dele. Então então eu fui atrás dele, eu tava indo. Eu ia entrar lá dentro, sabe, desse lugar. E eu tava chamando por ele, falando o nome dele. Falando, oh, me responde, cadê você? Chamando por ele, sabe? E indo atrás dele, entrando nesse lugar e ele quieto, sem dizer nada. Então meu tio, ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa de estranho e ele apareceu e ele me chamou. Ele falou, Lohane, não vai, Lohane, não vai. E quando o meu tio lá perto da fogueira, eu consegui ouvir a voz do meu tio gritando, Lohane, não vai, Lohane, não vai. Como se fosse um aviso. Eu acho que Deus realmente usou meu tio, Deus Iemanjá, já que eu tava perto do rio cantando a música dela. Usou meu tio como um aviso pra não deixar, sabe, eu entrar lá dentro daquele lugar com ele. E aí, quando meu tio falou 2 vezes, Lohane, não vai, eu olhei pro lado e eu vi meu corpo completamente esquartejado no chão, como se fosse uma visão, sabe? E eu fui criada na igreja, assim, sabe? Então, às vezes, tenho visões. Minha mãe também, ela tinha visões de quando alguém ia morrer, alguma coisa assim. Então eu vi meu corpo no chão esquartejado. E eu comecei a tremer e passar mal. Quando ele ouviu meu tio me chamando, ele saiu correndo de lá e voltou pra fogueira, voltou pro luau, como se nada tivesse acontecido.
E eu fiquei lá parada olhando meu corpo no chão. E depois eu voltei, né, já que ele tinha saído dali. Lembra que eu falei pra vocês que ele sempre anda com canivete, com estilete? Eu acho que não foi por acaso essa visão. Eu vou deixar passando um trecho aqui do lugar que tava, porque no dia seguinte, depois que meu pai levou ele embora pra cidade dele, eu voltei no lugar onde aconteceu tudo. De dia, né, que eu voltei, porque de noite eu nem tenho coragem, não. E gravei como era o lugar lá. E é isso. Vê aí como era. Eu voltei aqui no lugar que aconteceu tudo. Tô até aqui a marca de onde eu tava sentada. Eu tava aqui sentada jogando as pedras no rio. Ele veio, ele sentou do meu lado, começou a cantar nossa música de amor pra ver se me convencesse a voltar. Eu não falei nada, eu só continuei chorando e jogando as pedras no rio. Tava escuro, ele levantou e foi andando pra lá. Tava muito escuro, não dava pra ver nada e eu tava indo até lá. Então meu tio me chamou lá de longe e falou pra eu não ir até lá. Eu não ia até lá nele, porque ia ser perigoso. Aí eu olhei pra aquela pedra e vi como se fosse meu corpo ali esquartejado. Aí depois que meu tio me chamou, ele ouviu, saiu correndo, voltou lá pra cima. Peraí! Meu pai tá me chamando pra sair, que eu preciso fazer um exame médico agora. Então eu vou no médico e quando eu voltar eu continuo contando essa história pra vocês. Bom, gente, acabei de chegar do médico, então vamos continuar da onde que a gente parou, né? Bom, eu lembro que eu tinha falado pra vocês que, depois que meu tio me chamou, ele correu lá pra cima, ele voltou pro luau. E como eu tinha tido essa visão, eu fiquei com muito medo, eu comecei a ficar gelada, eu fiquei pálida, eu comecei a tremer muito. E depois eu acabei subindo lá pra cima também. Meu tio, não sei, eu acho que meu tio realmente recebeu um aviso de Deus, de Iemanjá. E ele percebeu o estado que eu tava, ele percebeu que ali naquele momento ia acontecer alguma coisa. Então meu tio me deu água pra me acalmar, que ele viu que eu tava tremendo muito. Tava até difícil de disfarçar, eu tava tremendo muito. Ele me deu um bombom, porque não tinha nada lá pra comer, a não ser bombom. E eu achei muito fofo da parte do meu tio. E por isso eu postei foto com meu tio no Instagram, agradecendo ele. Então, depois que eu subi lá pra cima, tomei um pouco de água, esperei a tremedeira passar. Eu chamei a Júlia, que é minha irmã mais nova, e eu pedi pra ela descer comigo lá no rio de novo. Porque mesmo que eu olhava lá de cima, lá do luau, eu olhava no rio lá embaixo, eu ainda via meu corpo lá no chão. Então eu pedi pra Júlia descer lá embaixo comigo sozinha. E ela foi lá comigo, enquanto isso ele ficou lá no meio da minha família, sentado lá no luau. E eu pedi pra Júlia ir lá comigo de novo. E eu contei pra ela tudo que tinha acontecido ali. E eu falei pra ela, eu não consigo parar de olhar aqui e ver meu corpo. Tem alguma coisa aqui? Ela falou, não tem nada aqui. É só uma pedra. Aí ela ligou a lanterna do celular e eu pude ver que não tinha nada. Mas, gente, sério, sempre que eu olhava pra lá, eu via meu corpo no chão, todo esquartejado. E é bem comum da minha família de parte de mãe, assim, a gente nasceu com alguns dons, sabe, de visão, de prever. A família por parte de mãe é bem espiritualista. E eu só consegui me acalmar um pouco mais depois que a Júlia ligou a lanterna e eu vi que só tinha pedra ali. Mas eu sabia que ia ter acontecido alguma coisa ali. Então depois que minha irmã mostrou que era só pedra, eu fiquei ali um pouco com ela, conversando, contando tudo que tinha acontecido. E depois a gente subiu de novo pro luau. A gente ficou lá ouvindo as músicas ainda.
Eu só pensando no que tinha acabado de acontecer. Então, eu só senti que aquele dia, aquele momento tinha nascido de novo, sabe? No luau eles estavam cantando umas músicas de igreja, umas músicas de Deus e depois que tinha acontecido tudo, eu falei, tá, foda-se. Eu me entrego a Deus e é isso. Então eu comecei a cantar junto com eles no luau. Depois a minha irmã, ela foi conversar com ele, com meu ex, porque o problema dele era comigo. Então com a minha família, com a minha irmã, ele conversava normalmente. E ela perguntou pra ele se ele ia continuar com a vida dele normal, se ele ia continuar indo na escola, se ele ia seguir a vida dele. Aí ele disse que sim, que ia, que a vida é assim mesmo, que relacionamentos acabam, só que agora ele tinha nojo de mim. E é muito triste, sabe? Você sabe que a pessoa que você ama sente nojo de você. Então é uma coisa que mexeu muito comigo. Eu não queria gravar esse vídeo porque eu ainda amo muito esse menino. Amo muito. E eu sinto que gravando esse vídeo eu tô machucando ele. E eu não quero machucar ele. Por isso que eu não gravei esse vídeo antes. Por isso que eu não queria ter gravado esse vídeo. Porque eu não queria ter machucado ele. Porque quando você termina um relacionamento abusivo, você se sente culpado. Você se sente a pior pessoa do mundo. Você se sente errado. E eu ainda tô passando por essa fase. E as pessoas estavam me cobrando muito por explicações. E nem esperaram eu passar por essas fases. Então eu queria muito ter gravado esse vídeo. Futuramente, quando eu contasse toda essa história e virasse pra trás e falado, olha como eu fui forte. Mas essa não é a minha situação atual, sabe? Isso tudo que aconteceu me trouxe trauma, medo. Eu ando nesse corredor aqui à noite e eu olho pra trás, eu tenho medo de ele estar ali atrás de mim. E também sinto medo de voltar a olhar pra frente e ele tá ali na minha frente. Quando vai chegando perto do dia, assim, ele costumava vir pra minha cidade, também vai apertando o coração com medo dele vir pra cá e tentar fazer alguma coisa. E postar esse vídeo também me dá medo. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer depois desse vídeo. Então, tô fazendo esse vídeo só pra esclarecer, pra matar a curiosidade de vocês. E eu nem sei o que pode acontecer comigo depois desse vídeo. Mas eu queria pedir do fundo do meu coração que se vocês conhecem ele, vocês não ataquem ele. Porque se vocês atacarem ele, vocês também vão estar me atacando. Porque como eu disse, eu ainda amo ele. Mas enfim, depois do luau a gente foi embora. A gente voltou pra casa que a gente tinha alugado nessa cidade. A gente tinha ficado o luau todo sem conversar e chegou na casa, ele queria conversar comigo. Então ele entrou no quarto que a gente tava e eu nem sei como que iniciou a conversa, mas a gente começou a conversar. Aí eu, antes de ir embora pra casa, eu pedi pra minha irmã contar pra todo mundo o que tinha acontecido, porque eu tava com medo do que poderia acontecer. Então eu fui embora com ele e com meu tio e minha tia num carro. E minha irmã foi embora
no carro o meu outro tio, minha outra tia, minha prima, meu primo. E eu pedi pra minha irmã contar pra eles, porque minha irmã foi embora com um tio que tinha me gritado lá no Rio. Então eu pedi pra minha irmã contar pra eles no carro, pro meu tio realmente perceber que realmente ia acontecer alguma coisa. E ele falou que ele realmente tinha percebido, porque na hora que a gente foi tirar foto do ano novo, meu tio disse que foi abraçar ele pra tirar foto e ele sentiu o canivete nas costas dele. Essa história me machuca muito. Então, por isso que meu tio já estava atento a tudo que poderia acontecer. Então a gente foi pra casa, ele queria conversar comigo. Então minha prima chegou, ela perguntou pra mim se era verdade. Eu falei que era. E a casa que a gente tinha alugado pra ficar não tinha tranco em nenhuma porta. Então minha prima falou, sei lá, dá um jeito de arrastar o guarda-roupa à noite pra você fechar a porta e ficar segura. E eu tava com muito medo. Ai, ele ficou no quarto. Ele queria conversar comigo. Eu nem lembro o que a gente tava conversando. Desculpa se não falava pra vocês. Eu só lembro que teve um momento que todo mundo da casa dormiu, como já era bem à noite, né? Se a coisa do lago foi lá pra meia-noite, de certo, lá em casa já era uma hora da manhã, 2 horas. E ele esperou todo mundo dormir e ele queria que eu fosse conversar com ele na parte da piscina quando já tava todo mundo dormindo. Eu falei que eu não ia. Se ele quisesse conversar comigo, pra ele conversar no quarto onde minha irmã tava quase dormindo. Porque minha irmã também bebe um remédio pra depressão, que assim que ela bebe, ela já apaga. E ela tinha acabado de tomar esse remédio. Ele falou, vamos lá pra fora, pra gente conversar em silêncio, longe de todo mundo. Eu prometo que depois eu te trago pra dentro em segurança. Mas eu não vou. Aí tá. Depois disso, meu pai acordou. Meu pai não tinha ido no lago, meu pai não tinha sabido nenhum trânsito do que tinha acontecido no lago. Meu pai só sabia que a gente tinha terminado. Mas meu pai acordou. Que bom que meu pai acordou. E eu pedi pro meu pai deixar eu dormir com ele no quarto que ele tava. Então meu pai deixou e foi eu e minha irmã dormir com meu pai no quarto que meu pai tava dormindo. Porque antes de ter acontecido tudo isso, meu ex estava dormindo comigo e com a minha irmã no quarto. Aí depois disso tudo que aconteceu, minha família pediu pra ele dormir na sala. Só que a sala era do lado do quarto que eu tava ficando. E o quarto não tinha tranca. Então depois do meio da noite meu pai acordou e eu pedi pro meu pai pra me deixar dormir com meu pai. E meu pai deixou eu ir pro quarto com ele, só que em nenhum momento eu consegui dormir. Em nenhum momento eu preguei os olhos. Eu só conseguia ficar deitada na cama e olhando pra porta, com medo dele aparecer ali. E eu ouvi os passos dele andando na casa, lá pras 3, 4 horas da manhã. E eu até escrevi no meu bloco de nota que eu sentia muito medo. E era horrível essa sensação de medo. Porque antes, quando ele vinha aqui, eu dormia com ele fazendo carinho na minha cabeça. Que esse dia eu nem consegui dormir. Então eu só conseguia ficar olhando pra porta com os olhos abertos. Meu pai percebeu que eu tava com medo e meu pai também não conseguiu dormir. E meu pai nem sabia o que tinha acontecido. Eu só consegui dormir de fato quando era 5, 6 horas da manhã. E meu pai me falou, eu vou levar ele agora lá na cidade dele, tá? Eu só consegui dormir quando eu ouvi o barulho do carro saindo da casa. Eu pude ficar em paz.
Aí eu fiquei em paz e tive uma sensação de segurança. Foi um dos piores dias da minha vida. E lembrar dessa história é horrível pra mim. Por isso que eu não queria gravar esse vídeo. Mas foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês parem agora de me perguntar sobre o relacionamento. E é isso. Pai tá aqui pra gente. Tá aqui pra tudo. Pai te ama. Também te amo. Tudo passa. Tudo passa e vai passar. Tá? Fica assim não. Uma hora a luta, uma hora a vitória, filho. Levanta a cabeça, não deixa nada ficar na sua mente não. Deus é com a gente. Tudo isso que a gente tá passando, Deus sabe tudo, porque lá na frente a vitória vai ser bem maior, o pulo é bem maior. Tá? Fica assim não. O pai precisa muito de você, a Júlia, todo mundo. Tá bom? Pai te ama. Também. Levanta a cabeça, vamos pra cima. Fala assim, eu não vou ficar assim mais, não vou. E foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. E essa história que me machuca muito. E eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Eu só sei que daqui pra frente eu vou ter ainda mais medo de andar até mesmo dentro da minha casa de noite. Assim como eu já tava. E porque eu não sei o que vai acontecer depois desse vídeo. Mas foi esse o vídeo. Se gostou de saber da minha desgraça, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. E é isso. Tchau.